O cessar-fogo em Gaza e a posse de Donald Trump são notícias de grande repercussão e que geram expectativa mundial, não apenas no Brasil, mas aqui também, é claro. Para repercutir e entender melhor, nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Brasil News com Alexandre Pires, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e titular de Relações Internacionais pelo IBMEC de São Paulo. Professor, antes de mais nada, obrigado aqui por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. E eu já vou emendar a primeira questão. Como é que o senhor recebeu aí essa boa notícia hoje? Netanyahu, enfim, resolveu ceder? Olá, irmã, é sempre um prazer estar com vocês. É uma notícia boa, já é um efeito do mundo pós-eleição de Trump, né? Ou seja, já são, digamos ali, os primeiros sinais de uma participação de um governo ainda em formação de Trump, né, nos assuntos internacionais. Então já o mundo tende a uma melhor, digamos, pacificação do que vinha sendo feito nos governos anteriores. O mundo estava tendo uma escalada e, claro, o governo Trump ele quer ter algumas frentes de batalha e a frente principal é a China. Ele quer diminuir as tensões em Ucrânia, Israel, né, todas essas tensões que atrapalham os planos do governo Trump. Então é um resultado positivo, mas ainda é tímido, né? Nós temos ali mais de 90 reféns, muitos deles estão mortos, né? São os corpos que estão sendo buscados. E aí nós começamos mais ou menos com um terço que vão ser liberados em 40 dias, né? Mas com algumas contrapartidas, irmão, que, a meu ver, podem não ser atendidas por questões de segurança. Então, pode ser que esse acordo ele tenha vida curta, como aquele primeiro lá que durou pouquíssimo tempo, logo no início da guerra. E o que o mundo inteiro espera é que continue, que dê certo esse acordo, esse cessar-fogo, essa guerra que já dura, né, professor, 15 meses e com tantas mortes. Professor, com a saída das tropas israelenses, se der tudo certo nesse acordo ali da faixa de Gaza, existe alguma expectativa de uma eleição ou de que a autoridade palestina assuma ali a região ou deve permanecer no controle do Hamas a faixa de Gaza mesmo? Olá, Thalita. O que nós temos hoje é uma determinação do governo de Israel que o Hamas deixe de existir, né? Ou seja, não é aceitável a existência do Hamas nem como partido político, nem como força legítima, né? O que pode continuar a ter, é claro, ali na autoridade palestina, né, a participação de forças palestinas não radicalizadas, mas o Hamas não seria permitido ali que continuasse a existir como um órgão legítimo. Agora, a devolução do controle, eu acredito muito, muito, muito improvável. Ou seja, depois desse esforço de guerra e o ataque bem sucedido que o Hamas fez contra Israel, 15 meses atrás, como você disse, improvável que voltemos a o que se chama, né, o status quo antebellum, né, ou seja, a situação antes da guerra. Isso não vai acontecer, né? Ou seja, tanto é que esse acordo atual, eu acabei de ler o documento, que é o provável documento oficial, né? Não temos ainda certeza, mas há uma certa confirmação de que sim. Esse documento indica ali que há um recuo das forças israelenses em relação ao corredor Filadélfia e ao Netzarim. E se acontecer isso, são corredores de divisa ali com o Egito e o que divide a cidade de Gaza, né, com o restante da faixa. Israel teria voltado a uma estaca zero do ponto de vista de controle do território. Então, a normalização dessas relações e a transferência desse poder para os civis palestinos, eu acredito que, se ocorrer, vai ser num horizonte bem distante. Professor, o senhor deu a entender aí, é claro, que a posse de Donald Trump teve muito a ver com essa decisão no Oriente Médio. O senhor realmente acredita nisso? Ele forçou Netanyahu, porque tem a impressão que, junto aos palestinos, ele não tem força nenhuma, mas junto ao governo de Israel, parece que a posição dele é bastante radical e parece ter resultado, parece ter dado resultado, não é? Eu acredito que teve uma costura do governo Biden com essa administração que vai assumir, né? E o dado concreto que nós temos é que o Witkoff, né, que foi o enviado ali para o acordo,
de Trump realmente esteve, né? E alguns testemunhos dos negociadores árabes disseram que foi realmente posições duras e bastante num tom de ultimato. E houve uma reunião, né, pessoal fechada entre o Netanyahu e o Witkoff, que é o emissário, digamos, do governo Trump. Então, a partir disso, nós temos um acordo que já havia sido desenhado pelo governo Biden em maio, né? É muito provável que esse acordo que nós estamos vendo é o acordo que o Biden havia proposto, que é um acordo de 3 fases, em maio de 24, mas saiu agora. Então, houve sim um fator novo, né? Um fato novo, que é o início dessa gestão, e claro, né? Nós acabamos de ver as várias ameaças que o Trump fez com a não realização de um acordo até a sua posse, tanto para o Hamas quanto para Israel, ou seja, resolvam isso até a minha posse, porque depois eu resolverei, né? Ou seja, então nós não sabemos quais serão as consequências concretas desse ultimato, caso ele se efetivasse, mas o que nós vemos sim é que houve uma influência, irmão, muito Prof... grande. Professor, eu vou pegar esse seu gancho sobre Trump. A posse de Donald Trump, a nova gestão, é segunda-feira, dia 20, em Washington. O que esperar do mundo nessa nova gestão Trump? A partir de segunda-feira, o que muda? Nós temos um mundo que vai ser uma incógnita, não vai ser o mesmo governo Trump que nós tivemos 8 anos atrás. Esse início de governo não vai ser igual, um cenário novo. A Rússia é uma nova Rússia, muito mais próxima da China, muito mais próxima da Coreia do Norte, com acordos com o Irã, com acordos na América Latina, Venezuela, Nicarágua. Os Estados Unidos entrou numa guerra comercial e econômica fortíssima com a China, que começou com o Trump, continuou com o Biden, e que eu acho que vai ficar mais encarniçada agora nessa nova gestão. E os europeus estão com uma guerra no seu quintal que eles não conseguem resolver, fazendo com que isso dê mais poder de barganha para o Donald Trump com relação a posições como aliados, né? Ou seja, os europeus têm que definitivamente se posicionar como aliados. Alguns meses atrás, durante a campanha, um dos principais assessores do Trump publicou numa revista britânica importante, a Economist, dizendo qual que seria a doutrina, Thalita. A doutrina é a seguinte: quem é aliado econômico tem que ser aliado militar. Essa é a doutrina que ele estava dizendo. Então, esse é um cenário novo para o mundo. Aquele pragmatismo que nós conhecíamos, vamos fazer negócios com a China, e eles são os nossos oponentes geopolíticos, parece que é um mundo que acabou. Eu tenho falado nas oportunidades que eu tenho de conversar com a imprensa ou em espaços acadêmicos, que nós nunca estivemos num mundo tão parecido com Entre Guerras, lá nos anos 20, anos 30. Guerra comercial, tarifas, militarização, corrida armamentista, instabilidade, ou seja, nós estamos num mundo que nós já vivemos e o resultado não foi bom. O que nós esperamos é que não resulte, né, numa terceira guerra mundial. O senhor sente que esse ambiente, né, de uma certa forma otimista, pode canalizar para um acordo também no conflito entre Ucrânia e Rússia, professor? Sim, havia uma ideia do Trump, né, que era um pouco, digamos, de verborragia, que ele resolveria o acordo em 24 horas após a posse. Mas houve agora ali novas mensagens, né, que ele se comunica muito por rede social, dizendo que a paz ali na Ucrânia levaria 6 meses, né, ou seja, mas com data, com um cronograma. O que nós podemos imaginar? A ideia das tarifas que ele tem propalado de tentar fazer com que todos negociem, é o que ele está contando que vai fazer com que China pressione Rússia para que Rússia pacifique a situação com a Ucrânia. Ou seja, eu vou ameaçar a China e a China, que tem sido o principal braço de apoio do Putin, vai torcer o braço do Putin e fazer com que ele sente à mesa de negociação e pacifique. O poder das tarifas nós não sabemos, né, irmão? Mas esse é o que nós temos visto como a principal arma que a administração Trump espera usar para, digamos, reordenar o mundo, né, a partir de 2025.
Professor, vamos fazer um link agora Brasil e Estados Unidos. A gente já deu aqui no jornal hoje que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou a devolução do passaporte ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convidado para a posse de Donald Trump. Isso atrapalha a primeira relação entre Brasil e Estados Unidos nessa nova gestão Trump? Olha, o que nós vamos ter no dia 20, Thalita, que vai ser muito interessante, não é a lista de convidados, é a grande lista de não convidados, né, para o inauguration lá, né, a posse do Trump. E o governo brasileiro e alguns órgãos de Estado, como o STF, têm se colocado em rota de colisão ali com aliados, né, americanos, como o atual governo que vai assumir, que é o do Trump, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também em rota de colisão com grandes apoiadores americanos, né, do Trump, principalmente o Elon Musk. Então, nós temos uma situação que pode, sim, repercutir no Brasil, e aí, claro que é preocupante, o povo, né, pode sentir algum peso de tarifa, né, retaliações, ou podem ser medidas direcionadas que podem ser tomadas de modo monocrático pelo Trump, para brincar com a situação do STF, ou seja, ele pode fazer uma ordem executiva e remover vistos, né, impedir entrada, congelar contas, né, e existe uma legislação que protege os aliados americanos, né, no mundo. Então, isso pode ser mobilizado pelo governo americano. É uma incógnita se eles vão usar toda essa artilharia diplomática e econômica contra membros do Estado, né, funcionários do Estado e eleitos, mas pode acontecer. Professor Alexandre Pires, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo e titular de Relações Internacionais pelo IBMEC de São Paulo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Brasil News e até uma próxima. Mais uma vez... Até uma próxima, muito obrigado. Mais uma vez a gente teve a satisfação de contar com sua participação aqui em nosso Brasil News. E vamos então... Muito obrigado, irmã. Valeu, Obrigada. hein? Vamos para o próximo intervalo, para o próximo bloco. A gente volta já já, fique com a gente. Já, professor.